Hoje em dia o ser humano não quer aprender, quer ganhar. Ganhar discussão, ganhar argumento, ganhar no grito, no textão, na ironia ruim. Tanto faz, mesmo quando não sabe do que tá falando. Aliás, principalmente quando não sabe. Porque quando alguém sabe de verdade, costuma ter dúvida. Mas quem não sabe, vem com a confiança de um maluco de aplicativo de mensagem. E aí qualquer conversa vira campeonato. Você não pode discordar de nada, não pode ponderar, não pode dizer talvez, não pode ouvir até o fim. Não, você tem que entrar na conversa como quem entra numa arena, armado com opinião mal mastigada e ego inflamado. E o mais ridículo é que vocês nem estão tentando resolver nada. Vocês não conversam. Vocês competem. Isso é um jogo invisível, infantil e exaustivo, onde o prêmio é sair se sentindo superior por 5 minutos, para depois continuar exatamente a mesma pessoa. É claro que isso já seria patético o suficiente por si só, mas vocês conseguiram piorar, porque agora não é só com um desconhecido na internet. Vocês brigam com um amigo, vocês brigam com o irmão, vocês brigam com pai, mãe, marido, esposa, por causa de gente que vocês idolatram, mas que nem sabe que vocês existem. Olha que cena bonita da decadência humana. Você estraga uma relação real, concreta, da sua vida, por alguém famoso, influente ou poderoso, que jamais vai saber seu nome, sua cara ou seu surto. Isso não é lealdade, isso é carência com Wi-Fi. Eu sou um cavalo, e ainda assim isso aqui é óbvio pra mim. E mesmo quando alguém mostra que você está errado, você não para, continua com a mesma força igual de um primo meu, o jumento. Você muda o foco, você distorce o ponto, você ataca a pessoa, você finge que entendeu outra coisa, você faz qualquer malabarismo mental, só não faz o único movimento que exigiria maturidade: admitir que pode estar errado, porque para muita gente, estar errada não parece um detalhe, parece uma humilhação, e é aí que tudo desanda. Mas claro, vocês não iam facilitar. Tá. O cavalo começou do jeito mais delicado possível, destruindo a espécie humana inteira em menos de 2 minutos. Mas agora, sem exagero, pensa nisso de verdade. Quantas discussões vocês já viram terminarem bem depois que uma das partes decidiu que precisava vencer? Eu não estou falando aqui de concordar, eu estou falando de ouvir, de processar, de refletir. Porque hoje muita gente não entra numa conversa para entender o que o outro está dizendo. Ela entra para responder, para rebater, para corrigir, para ganhar. E quando conversa vira disputa, o assunto morre. O tema deixa de importar, a verdade deixa de importar, a solução deixa de importar. O que passa a importar é só uma coisa, é o ego. E é aí onde fica mais estranho, porque a maioria das pessoas acha que isso é sinal de convicção, de força e de uma personalidade, mas muitas vezes é só fragilidade mal disfarçada. A verdade é que a gente não consegue lidar com a possibilidade de estar errado. E não é porque o erro seja grave, às vezes é uma bobagem, uma opinião qualquer, um pequeno descuido, uma interpretação errada. Mas o cérebro reage como se fosse uma ameaça, como se discordância fosse ataque, como se revisão fosse derrota, como se mudar as ideias fosse simplesmente perder o valor. E aí a conversa desanda rápido, porque quando você se sente ameaçado, você não para pensar, você apenas se defende, e se defende até quando não precisava, e o pior, se defende atacando. Na internet isso piora muito, porque no mundo real, às vezes ainda existe um freio, um tom de voz, um olho no olho, aquele silêncio constrangedor, sabe? Aquela consequência. Na internet não. Na internet tem plateia. E quando tem plateia, muita gente não se preocupa se está certa realmente. Ela quer parecer certa a qualquer custo naquele momento. Percebe a diferença? Estar certo exige uma abertura para rever. Parecer certo exige uma performance. Por isso tanta discussão online parece teatro. Não importa o argumento, importa a pose. Não importa a conversa, importa quem lacrou melhor. Não importa a honestidade, importa quem saiu com mais aplauso da bolha. E é por isso que tanta gente continua discutindo, mesmo sem perceber que já perdeu o ponto. Porque recuar em público, para algumas pessoas, parece insuportável. Então vale tudo,
Ignorar contexto, mudar de assunto, pegar uma frase isolada, atacar a intenção do outro, fingir que a conversa era outra. Qualquer coisa. Menos dizer, talvez eu tenha exagerado. E esse talvez, que deveria ser o normal, hoje virou realidade. Só que tem um problema ainda mais profundo nisso tudo. Em algum momento, a opinião deixou de ser só opinião. Ela virou identidade, ela virou um pertencimento, ela virou um símbolo de grupo, virou a forma como a pessoa se apresenta para o mundo. E quando opinião vira identidade, discordância deixa de soar como troca, soa como invasão. Por isso tanta gente reage com uma agressividade totalmente desproporcional, porque não está defendendo uma ideia. A pessoa acha que está defendendo a si mesma. E aí ao mudar de ideia, não parece maturidade, parece traição, parece fraqueza, parece vergonha. Então ela insiste, mesmo errada, mesmo cansada, mesmo sem argumento, mesmo destruindo relações reais por causa disso. E aqui volta o ponto mais ridículo de todos. Tem gente brigando com família e amigo por causa de pessoas que idolatra, mas que não fazem a menor ideia de que ela existe. Isso deveria constranger muito mais do que constrange. Porque uma coisa é admirar alguém, outra coisa é transformar essa admiração em um culto emocional, usar isso por um motivo para atacar quem está do seu lado na vida real. Você troca vínculo real por uma devoção abstrata, afeto real por performance ideológica, presença real por pertencimento imaginário, e ainda acha que está defendendo princípios. Às vezes você não está defendendo princípio nenhum, está só tentando proteger o próprio orgulho. E no fim disso tudo, ninguém cresce, ninguém aprende, ninguém amadurece. As discussões não produzem clareza nenhuma, só produzem desgaste. Você sai de uma conversa mais armado, não mais sábio, mais duro, não mais lúcido, mais vaidoso, não mais inteligente. E talvez seja por isso que a gente vive cercado de tanta opinião e tão pouca escuta. Tem informação demais, tem fala demais, tem certeza demais e humildade de menos. Porque aprender exige uma coisa que muita gente hoje desaprendeu a suportar: o desconforto de pausar, de ouvir, de considerar, de revisar. O desconforto de descobrir que talvez não estivesse tão certo quanto você imaginava. Mas sem isso não existe conversa de verdade. Sem isso só existe disputa. E disputa constante não transforma ninguém, só vicia. Resumo simples: as pessoas não querem estar certas. As pessoas não querem estar erradas. E isso, por mais que não pareça, é bem diferente. Quem quer estar certo, procura a verdade. Quem só quer não estar errado, procura proteção, uma blindagem. Uma coisa exige coragem, a outra só exige orgulho. Mas claro, ninguém vai facilitar nenhum dos dois lados. Talvez seja isso o problema, nunca foi discordar. O problema é transformar qualquer discordância numa ameaça do próprio ego. Enquanto a necessidade de vencer ela for maior do que a vontade de entender, nada de interessante muda. Muda o tom, muda a plataforma, muda a briga da semana, mas o problema vai continuar o mesmo. E no fim das contas, o cavalo tá certo.